Bom, boa noite, pessoal. Na última aula, então, nós fizemos a criação do nosso aplicativo e nós fomos até a parte de salvar, tá? Eu vou revisar o procedimento, então, para a gente criar o menu de contexto. Depois do menu de contexto, dentro do menu de contexto, nós vamos dar duas opções, né? A opção deletar e a opção de alterar, né? Também vou criar a opção da gente vai criar também uma opçãozinha para chamar a activity de edição, tá bom? Então vamos lá. Aqui está o nosso projeto, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Na nossa lista, tá? Vou clicar duas vezes aqui para editar. Nós vamos criar o menu de contexto. Como que a gente faz para criar o menu de contexto na lista, tá? Basicamente, a gente tem que adicionar essa linha aqui, ó, que é o Register for Context Menu. Então, lembrando, quem que é o List View? Tá? O List View é o componente que a gente pegou aqui, que é efetivamente a nossa lista. Onde que a nossa lista está definida? Dentro da pasta de layout, a gente tem a ActivityLista.xml. Essa ActivityLista, a gente deu o ID para ela de lista. Então, lembrando que na nossa Activity, a gente retornou esse componente visual, que é o List View. Então, quando a gente quer criar um menu de contexto, a gente tem que registrar esse componente para o menu de contexto. Uma vez feito isso, a gente tem o botão, um método dentro da Activity que vai permitir onde a gente crie um menu de contexto efetivamente. Qual é esse método? A gente tem que sobrescrever ele aqui, tá? A gente vai sobrescrever o onCreate context menu, tá? Deixa eu apagar ele aqui. E aí a gente já cria ele de novo. Vou dar um Ctrl X. Então, onCreate context menu. É esse cara aqui que a gente vai sobrescrever. A implementação que a gente vai fazer dentro dele, a gente vai ver que a gente recebe dentro, como um dos parâmetros desse método, o menu efetivamente que está sendo criado. Tá? Como implementação, nós vamos digitar aqui, ó, o que? Nós vamos criar o menu deletar. Como que a gente faz isso? Dentro do menu, a gente vai fazer programaticamente menu.add e vai dar o título para ele. Por exemplo, a gente vai chamar o botão aqui de deletar. Ok? Quando a gente faz isso, esse meu método add, ele retorna o menu item. A gente vai fazer ele voltar dentro de um objeto e a gente pode aqui clicar na opção com um atalho Ctrl 1 e a gente vai acessar o Assign Statement to New Local Variable. Basicamente a gente vai fazer com que o Eclipse nos ajude a criar uma variável local para esse objeto. E aí eu vou chamar de menu deletar. Eu já estou com ele criado aqui na linha de baixo, tá bom? Então vai ficar exatamente assim. A gente criou um menu chamado menu deletar. Só que lembrem que não adianta eu criar o menu deletar. Eu preciso dar o comportamento para esse menu deletar. Esse comportamento do menu deletar, eu consigo fazer como? Eu consigo fazer através da criação, né, de um listener, né? A gente vai fazer o set aqui. Set on menu item click listener. E a gente vai adicionar o nosso comportamento. Qual que é o comportamento que a gente espera do botão deletar? Que ele faça efetivamente a exclusão do nosso database. Como que a gente vai fazer isso?
Lembram da nossa classe DAO? Então, o que é o nosso DAO? O DAO é a classe que vai fazer a interação com o nosso database. Tá bem? Então, o que a gente vai fazer aqui dentro? Nós vamos instanciar um novo DAO. Lembra como a gente faz isso? A gente declara uma variável local com o nome aluno DAO, poderia ser qualquer outro nome, e a gente instancia com a opção new aluno DAO, passando o context. Tá? Por que a gente precisa do context? Porque a gente aprendeu que na criação de na utilização de qualquer recurso do meu Android, normalmente a gente precisa passar o context, ou seja, a tela que eu estou trabalhando, o aplicativo que eu estou trabalhando, tá? Então, o context é a própria activity. Nesse caso aqui, como que isso é feito? Passando o listActivity.dis. Lembram por que a gente não pode passar simplesmente o this aqui dentro? Porque o this seria o menu deletar. Porque a gente está fazendo uma implementação anônima aqui dentro. Então por isso que eu não posso simplesmente passar o this, como a gente fez em outros casos aqui fora. Lembrem que aqui, ó, em outras opções, a gente utilizou o this para fora, né? Então a gente tem que usar o nome da classe, que é a listActivity.java, né? Desculpa, o nome da nossa classe, que é a listActivity.this, aqui dentro, tá? E aí eu mostrei para vocês que a gente poderia criar aqui um novo método, chamado, por exemplo, aluno DAO. Eu vou criar um novo método aqui, só para a gente ilustrar esse procedimento, chamado remover. Passando quem? Passando o aluno, tá? Como é esse método remover, ele não existe. O Eclipse me dá uma ajudinha aqui, ó. Ele permite com que eu parando o mouse em cima, ele fala, ó, você quer criar esse método no aluno DAO? Sim. Quando eu cliquei, ele já caiu para fazer a escrita do código, tá? Esse método de remover, a gente já implementou ele aqui. Basicamente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar o get writable database, tá? Porque a gente quer escrever nessa database, né? A gente quer executar uma operação de escrita, que no caso aqui é o deletar. E a gente vai chamar um método facilitador que o SQLite Helper, que nós estendemos, já nos provê. Qual que é esse método? É o método delete, onde a gente passa o nome da tabela, qual é a nossa cláusula where e os argumentos. Lembrando que esses argumentos, ele pede para nós que seja um arg. Lembrem que quando eu estiver escrevendo isso daqui, na hora que eu der, por exemplo, get, eu vou reescrever esse código, get writable database.delete, e eu escrever, por exemplo, aqui o nome da tabela, aqui eu der a minha cláusula where, id igual interrogação, por exemplo, e aqui eu escrever args, e eu vou chamar aqui de args1, tá? Eu também tenho a opçãozinha aqui do Eclipse me dá uma ajuda, clicando com o botão direito, dando um Ctrl 1 e dar um Create Local Variable, onde eu vou ter que criar um array, tá? Como que eu crio um array de string? Basicamente eu vou já definir o valor dele, dando igual, vou abrir e fechar a chave e vou dar aqui o nome do campo, O ID do aluno vem dentro da variável aluno, então eu tenho aqui aluno.getID, ok? Só que é um string, então eu vou ter que dar ponto to string, certo? Basicamente, o que ele vai imprimir aqui dentro? O ID do aluno, e é isso que eu vou passar como argumento. Nesse caso aqui, eu já tenho essas duas linhas escritas. Tá bom? Então tá, vamos salvar. Vamos dar um Ctrl S. Ok? Vou voltar aqui na minha lista Activity. E uma coisa importante também aqui que nós não dissemos ainda, é que quem que eu estou passando para remover?
uma variável aluno. Essa variável aluno, desculpa, esse objeto aluno, nós declaramos ele no corpo da nossa classe Activity, tá? Por que a gente fez isso? Porque a gente tem que lembrar que nós estamos aqui implementando o comportamento do botão do menu de contexto editar. Só que eu chego através do menu de contexto através do clique do menu. Desculpa, do clique na lista. Só que o clique na lista é que vai preencher esse objeto aluno para mim. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos voltar lá na implementação do nosso onClick na lista, né? Então, a gente tem aqui no nosso list view, nós adicionamos na aula anterior, onde estava aquele método que a gente estava só imprimindo na tela, né? Usando o método facilitador toast, para imprimir na tela o aluno que foi clicado. Nós mudamos essa implementação para preencher no clique longo, né, que é o que a gente está querendo fazer na hora de deletar, para pegar o aluno que foi clicado. Então, eu estou preenchendo essa variável local aqui, ó, que eu criei dentro da minha classe, ou esse objeto de instância, com o valor que está no meu adapter. Por quê? Porque no long click eu tenho acesso ao meu adapter, que é o cara que está efetivamente armazenando os dados da minha lista. Certo? Tudo bem. Vamos lembrar também de mudar o return desse método para false, tá? Então tá bom. Feito isso, a gente consegue já chamar o nosso método deletar passando esse aluno que está na minha instância de Activity, tá? E lembrando que toda vez que eu acesso um recurso do dispositivo, eu tenho que chamar o close, tá? Então fiz um select, eu tenho que fazer o close. Nossa próxima linha aqui, ó, atualizar lista de alunos. Lembrem que na implementação anterior nós tínhamos um método chamado onResume. No método onResume nós tínhamos essa implementação aqui, que é uma implementação que faz o get da lista de aluno. O que nós fizemos aqui foi o seguinte, ó, vou dar um Ctrl X e vou voltar ela aqui para dentro. Era assim que estava a nossa implementação antes, tá? Deixa eu só salvar também essa linha. Isso. Deixa eu voltar também essa linha aqui. Ctrl X. Ok? Então era assim que a gente estava fazendo com que a nossa lista fosse atualizada no momento que eu volto para a tela dessa Activity. Tá? Só que nós queremos dar esse mesmo comportamento quando eu voltar depois que eu deletei. Então, o que nós fizemos nada mais foi do que extrair num método comum chamado atualiza a lista de alunos e nós utilizamos ele em ambos os locais. Tá? Lembrando que o Eclipse nos dá um facilitador aqui, que é clicar no menu Source, Refactor, e a gente tem um facilitador que é Extract Method, onde eu poderia dar aquele nome daquele método, o nome do método que eu quero extrair. Então, por exemplo, atualizar lista dos alunos 2 aqui, só para não dar um conflito. Quando eu der um OK, vejam que ele criou esse método aqui embaixo para mim, que eu posso utilizar, tá? Então, eu vou deixar a implementação do jeito que estava antes. Vou apagar esse métodozinho aqui que foi criado agora. Foi simplesmente para ilustrar como é que a gente faz o extract método, né? A extração desse método. Então lembrem, ó, eu fiz a utilização desse atualizar a lista de alunos tanto no onResume. Lembrando, o que é o onResume? O onResume é um status,
né? É um status do nosso fluxo, do nosso diagrama de atividade. Então, quando eu saio da minha activity, eu coloco ela em pause, ou fecho, ou volto para a tela, quando eu volto a executar aquela activity, o método onResume é chamado pelo framework do Android. Lembraram disso? Então a gente tem onCreate, onStart, onResume, onFreeze, os 8 status, os 8 status. É isso que a gente quer fazer. Quando eu volto, eu quero que recarregue a lista. Eu quero que ele vá no database, recarrega a lista e atualiza a tela para mim. Tá bom? Então tá bom. Creio que desse jeito a gente já tem condições então de testar o método de deleção. Ok? Vamos testar? Eu abri o meu emulador aqui. Com o meu emulador aberto, eu vou clicar com o botão direito em cima do projeto. Vou em Run as Android Application. Volto lá para o emulador. Subiu. Vamos testar a deleção aqui, ó. Vou dar um clique longo para ele abrir o menu de contexto. Olha lá, abriu. Deletar e telefonar. Ok? Vou clicar no botão deletar. Pronto. Então vamos revisar o que aconteceu. Quando eu cliquei longo na lista, esse meu método onItem longClickListener foi executado. No que ele executou, eu armazenei na minha variável local chamada aluno, o aluno que veio da minha lista. Por quê? Porque aqui no onLongClick a gente tem o adapter efetivamente, né? Beleza. Aí na hora que eu cliquei efetivamente no meu menu de contexto, eu executei esse método onMenuItemClick, que está aqui nessa implementação do onCreateContextMenu. Então, aqui dentro, eu instanciei o meu DAO, eu chamei o meu método de deletar passando o aluno, que é a minha variável de instância da minha classe, e no que eu passei essa variável de instância, eu chamei o close e pedi para atualizar a lista, que é esse método que eu acabei de extrair de lá do onResume, que já estava escrito nas nossas implementações anteriores. Beleza? Então, tá bom. Então, concluímos o deletar. Vemos que o deletar, então, está funcionando. Vamos testar aqui mais uma vez. Vou clicar longo e vou dar o deletar. Pronto. O item Camila sumiu. O item 4, Camila, sumiu. Beleza? Maravilha. Então, tá bom. Vou voltar para a nossa implementação. Agora, o que a gente quer fazer? Agora a gente quer que, quando eu clicar simples na lista, então me ajudem. Quando eu clico simples na lista, qual que é o método que eu vou ter que alterar aqui? Eu tenho, na minha list view, dentro do onCreate, eu tenho setado o meu setOnItemClickListener. Lembra? Eu tenho o onItem longClickListener, ou seja, eu tenho um método. Eu tenho um método para quando eu simplesmente clico e eu tenho um método para quando eu seguro clicado. São estes dois métodos aqui. Este aqui aonde eu dou o clique e esse onde eu dou o long click, ok? Então o on long click a gente usou para selecionar o aluno que eu vou deletar. Agora no clique simples eu quero mandar para nossa tela de formulário. Tudo bem? Justo. Então, vamos lembrar? Então no onItemClick eu quero mandar para a tela do formulário. Como é que eu faço a transição entre telas do Android? Eu uso o intent, certo? Então, primeira coisa, eu dou um new intent e falo sempre onde estou. Exatamente, .this, para onde vou. Formulário activity, .class nesse caso aqui, porque ele vai instanciar essa classe. Ok? Essa variável, eu também tenho um facilitadorzinho aqui no Ctrl 1, que é o Assign to Local Variable.
variable, tá? E eu já tenho essa linha criada aqui embaixo e eu dei o nome dela de ir para formulário alterando, tá? Que eu quero ir para o meu formulário, que nós criamos já na última aula e utilizamos ele para quê? Para fazer o save, certo? Foi ele que a gente usou para fazer o save. Ótimo. Só que veja, faz sentido eu simplesmente chamar a activity de alterar sem mandar o aluno que eu estou querendo alterar? Não faz muito sentido, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma variável aqui, aluno, eu dei o nome aqui para ela de aluno para alterar, vou no meu adapter e pego o item at position, a posição que eu cliquei. Isso faz voltar o aluno que a pessoa clicou aqui. Então, nesse caso aqui, voltaria esse aluno Matheus. Tá? E aí, nós utilizamos um método na intent, que é um método que eu utilizo para transitar dados entre intents. Este método é o put extra. Lembrando que o put extra, eu tenho várias assinaturas para o put extra. Vamos dar uma reprisada aqui, ó. Eu tenho o put extra onde eu dou o nome e um valor booleano. Valor booleano, verdadeiro ou falso. Eu posso mandar um array de booleanos. Eu posso mandar um byte. Eu posso mandar um array de byte, um array de char. Só que nós utilizamos em específico um cara que é aqui, ó. A gente deu um nome e um serializable, tá? Mas serializable como é que a gente transformou nossa classe aluno para serializable? Lembra que a nossa classe aluno é a nossa classe de negócio. Onde que ela está? Dentro dos meus pacotes, nós criamos um pacote chamado model, certo? Este pacote model, nós criamos a nossa classe aluno. Ela estava assim, ó, sem a implementação de serializable. Basicamente, então a gente vai ter que vir aqui e dar o implements serializable. Ok? A gente simplesmente tem que fazer isso como uma marcação para que Java saiba que essa classe é uma classe que pode ser serializável. A gente não precisa entrar em detalhes, mas eu vou explicar em alto nível que falar que ela é serializável significa que o Java vai conseguir pegar um objeto desse tipo e transformar num array de bits, num output string. Ele vai conseguir transformar esse objeto que está em memória e eu vou conseguir manusear esse objeto, seja num arquivo texto, seja na transição de um espaço de memória para outro, e é isso que o serializable permite. Mas eu não preciso implementar nada, só dar o implements lá, eu marquei essa classe como serializável, ela já é serializável. Então, voltando aqui na nossa activity lista, eu usei o meu put extra, passando uma chave, poderia ser xxx, sem problema nenhum, mas eu quis, por conveniência, utilizar o nome aluno para alterar. Aonde que eu vou ter que usar? Essa chave lá, quando você passa, assim, tem um significado? Exato. Não. Entre aspas, duplo é uma string. Certo? Então veja que o método put extra, ele tem essa assinatura, ó. Ele recebe uma string nome e um serializable, que é o valor. Tá? Agora, o significado disso daqui é porque lá na outra activity, eu vou ter que dar essa chave para acessar esse valor. Eu poderia ter outros valores que eu quero passar para aquela tela também. Entendeu? Então tá bom. E aí, eu tenho um método que é o start activity, efetivamente, onde eu passo a minha intent. Tá? Então são basicamente essas 4 linhas que nós vamos escrever aqui dentro. A primeira, eu criei a intenção, né, a intent, falando, olha, eu estou na lista de activity, quero ir para o formulário. A segunda linha, eu peguei do meu adapter o cara que eu quero alterar. Na minha activity, eu dei um put extra, onde eu adicionei uma chave que eu chamei de aluno para alterar e passei o valor do meu aluno para alterar. E
Startei minha activity. Quando eu startei minha activity, do lado de lá, vamos chamar assim, do lado de lá, quando eu for lá no meu formulário activity, no meu método onCreate, onde as coisas efetivamente acontecem, eu tive que fazer um tratamentozinho. Lembram que eu adicionei aqui um toast só para mostrar o aluno selecionado. Mas da onde que eu pego o aluno selecionado? Daqui, ó. A minha classe, ela tem um método que chama getIntent. Tá? O que esse getIntent faz? Ele pega o intent que foi utilizado para instanciar o meu formulário. Tá bem? Então, dentro desse getIntent, eu tenho .getSerializableExtra, onde eu passo efetivamente aquele nome que eu criei, que no caso, aquela string, exatamente, que no caso foi qual? Aluno para alterar. Então isso daqui faz com que do lado de cá, vamos chamar assim, do lado dessa activity, eu tenha acesso a um objeto que eu passei do lado de lá, naquela primeira activity. Ok? Maravilha. Faço um cast para o tipo aluno e atribuo numa variável local. Basicamente já fiz isso, ó, digitando final aluno para alterar é igual esse método que eu criei aqui em cima, fazendo o cast para aluno. Tá bom? Ótimo. Tanto que aqui, ó, eu dei um toast para exibir que o aluno selecionado foi aquele aluno que veio para alterar. Tá bem? Então tá. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só fechar isso daqui. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou então? Então isso significa que quando eu der um clique, olha lá, ele exibiu, ó, o aluno selecionado é Matheus. Tá? Então, é para isso que serviu esse toastzinho aqui. Por quê? Porque aí, ó, a gente vai fazer uma alteração verificando. Verificando o quê? Vocês concordam que se o aluno para alterar veio, eu estou efetivamente executando esse formulário na intenção de alterar um aluno? Então nós vamos utilizar o aluno para alterar justamente para ter esse controle fino, vamos chamar assim, dentro do nosso formulário. Então, é como se eu tivesse... eu vou estar testando aqui assim, ó. Se aluno para alterar existe, o que é esse existe? Se ele é diferente de nulo. Significa que eu estou no formulário para alterar um aluno. O que eu quero fazer então? Eu vou utilizar agora o helper. Vocês lembram o que o helper faz? O helper desse formulário, ó, olha o helper, olha esse helper onde a gente criou. Formulário helper. Formulário helper é uma classe nossa. O que esse helper, em que ele nos ajuda? Ele nos ajuda na remoção, ele nos ajuda em transferir os dados do nosso DTO, né, do nosso objeto de negócio, do nosso modelo, que chama aluno, para os campos do formulário e vice-versa. Tá? Só que lembram que a gente tinha escrito nele apenas o quê? Apenas o método... deixa eu encontrar aqui, ó. Nós tínhamos escrito aqui, ó. Recupera aluno. Tá? O que esse recupera aluno... o que esse recupera aluno fazia? Ele ia lá e pegava o campo do meu formulário, que aqui eu tinha chamado de TXT nome, TXT endereço, TXT telefone, TXT nota, e setava num aluno DTO, num aluno que é o nosso objeto modelo de negócio, que faz parte do nosso modelo de negócio, que é uma classe que representa um aluno. Então, ele é o nosso especialista na tradução de campos do formulário para o nosso objeto de negócio. Então, a gente tinha esse método utilitário aqui, que era recuperar aluno. Legal.
a gente precisou escrever aqui então? A gente utilizou o helper para escrever esse método aqui, ó, carrega aluno no formulário. Qual que é essa implementação que nós fizemos aqui dentro? Passando o aluno para alterar, exatamente, boa. O que essa implementação faz? Lembra? Segurando o Ctrl e o clique, eu vou para a implementação do método. Basicamente, a gente agora está fazendo o passo ao contrário. Eu estou recebendo um aluno como argumento e estou setando os campos do meu formulário. TXT nome, TXT endereço, TXT telefone e o TXT nota. Tá? Aluno para alterar. Então, tá bom. Então, ótimo. Estou pegando o aluno para alterar get nome, estou pegando o aluno para alterar get endereço, get telefone e o get nota. Só que lembrem que o set rating, ele precisa de um floating, tá? Que é um campo de ponto flutuante, um double, um número decimal, ok? Eu preciso aqui necessariamente pegar ele como ponto float value, ok? Então tá bom, muito bem. Vamos voltar para o nosso formulário. E eu também, para ajudar na nossa identificação, eu mudei o nome do botão salvar, o nome não, né? O texto dele para alterar. Para que, quando eu venho querendo alterar um aluno, em vez de aparecer salvar no texto do botão, apareça alterar, confirmando que eu estou alterando. Basicamente, ó, quando eu venho por novo, o botão é salvar. Quando eu venho pela alteração, o botão se transforma, né? Eu mudo o nome dele para alterar. Então tá bom, vamos lá. Ótimo. Só que ainda não é aí que está a nossa mágica, né? Nossa mágica chamada código-fonte, aquilo que a gente faz efetivamente o nosso aplicativo ganhar vida. Aonde que é que a gente fez o método salvar efetivamente? Nós fizemos aqui, né? No botão, nesse botão aqui, que a gente deu o nome de btn salvar. E nós recuperamos ele do formulário através do método findViewById. btn salvar, que foi o nome que a gente deu no nosso formulário. No onClick dele, nós tínhamos apenas a implementação aqui de insere, que já estava feita. Basicamente, nós fizemos o mesmo if daqui de fora, tá? Então, se o aluno para alterar é diferente de nulo, eu vou efetivamente criar um método de update que salva aquele aluno no meu database, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e vou lá no meu DAO, que eu já tinha instanciado aqui porque eu já fiz o insert, né? Eu já fiz o insere, e vou criar um método update. Como é que é a implementação desse método update? Veja que é muito próximo do meu método de inserção, né? Vamos colocar um aqui, um embaixo do outro aqui, ó, pra gente ver. Olha lá, esse aqui era o meu método de... Opa, não é aqui ainda. Ctrl X, aqui. Ó, olha o meu método de inserção. Lembram dele? Nós chamamos o getWriteableDatabase.insert, que é o método facilitador, passando o nome da tabela, né? E passando os values. Os values, ele é um dicionário, ele é um map, onde eu passo a chave e o valor. O valor está vindo do meu objeto de negócio aluno, que eu passei como argumento. O meu update é a mesma coisa. A única diferença é que no meu método de update eu passo os values, só que eu tenho que passar também a chave, né? A minha cláusula where, que nós aprendemos lá nas nossas aulas de modelo relacional, né? De banco de dados, efetivamente. Então, efetivamente, ele vai montar uma cláusula de update utilizando dentro do where o que eu passei aqui.
E aí, assim como no delete, que eu acabei de explicar, eu vou ter o args, onde eu vou passar o quê? O ID. Né? O ID desse objeto de negócio que veio para cá. Tudo bem? Vou voltar. Então, o meu método de update está aqui. Só que lembrem que o aluno para salvar no database, ele continua pegando do nosso helper. Lembram que o nosso helper, ele não está setando o ID, tá vendo? Ele seta o nome, ele seta o endereço, ele seta o telefone, mas ele não seta o ID. Quando você for alterar, na verdade, essa informação, ele vai manter o mesmo. O ID tem que manter o mesmo, concorda? Exatamente. Então, se eu quero manter o mesmo ID, o que eu vou ter que fazer aqui, né? Eu vou ter que utilizar o recurso de pegar esse objeto que eu vou passar aqui dentro, ó, aluno para salvar no database, eu vou pegar ele e vou dar um set ID pegando o ID do aluno para alterar. É como se eu estivesse dobrando esse objeto dessa vez. Dá para implementar um pouquinho melhor? Dá. Só que, para ficar mais didático, melhor a gente deixar assim por enquanto. Para ficar claro o que a gente está fazendo, tá bom? Então tá. Então eu consigo agora executar o meu método de update. Lembrando que sempre a gente tem que dar o aluno down.close uma vez que eu fiz. E esse finish aqui, alguém lembra para que ele serve? Ele serve para fechar o meu activity, tá bom? Para voltar no caso da lista, né? Isso, ele vai voltar. Ele vai desempilhar a atividade e vai voltar na anterior. A mesma coisa do botão. Não é a mesma coisa do botão fechar, né? Do botão voltar. Porque o botão voltar executaria o método onPause e on... exato. On stop, né? On stop não, onPause. Nesse caso, isso, ele vai executar o método onFinish. Tá bom? Então tá bom. Então vamos voltar na nossa lista. Eu acho que a gente já está pronto para testar essa implementação. Vamos lá? Então, vou baixar aqui o aplicativo, vou voltar com o botão direito no nosso projeto, Run as Android Application. Volto no emulador. Deixa eu salvar as alterações que eu fiz. Volto no emulador. Espero ele carregar de novo. Carregou. Então, se eu entrar aqui editando esse Matheus Nascimento, num clique, ele trouxe os dados do Matheus Nascimento. Tá? Se eu mudar aqui, por exemplo, esse dado aqui, ó, e der o alterar, e voltar para editar, vejam que foi salvo. Se eu mudar aqui, Rua dos Mateus, número 123, e der o alterar, e voltar de novo, tá lá, tá salvo. Posso mudar os nomes aqui. Então vamos testar aqui uma coisa, ó. Deixa eu vir aqui no menu, dar um novo e criar agora então Lucas Nascimento. Endereço: Rua do Lucas, número 123. Telefone: 555-555. E uma nota para o Lucas. Vejam, como eu estou entrando e eu não passei o objeto de aluno para alterar, aquele meu if, esse meu if aqui, ó, do formulário activity, aqui, ó, não entrou. Então ele não mudou o btn salvar para alterar. Por isso que aqui, quando eu clico em novo, está só salvar. Entendeu? É a forma com que a gente está distinguindo as duas telas, vamos chamar assim. Salvei. Então agora eu tenho dois registros, tá vendo? O Lucas e o Matheus. Vou adicionar mais um item aqui. Camila do Nascimento. Rua da Camila. Telefone 888
hífen 888 e vou salvar. Tá bom? Ótimo. Então tá bom, muito bom. Lembrando que se eu clicar aqui e segurar, eu vou ter acesso à opção deletar. Tá bom? Então, com isso daí, a gente fecha o CRUD. Então, a gente fez o Create, né, na opção Novo. A gente tem a capacidade agora de, através de um clique em um item da nossa lista, editar. Então, a gente fez o Update. A gente tem, através do clique longo, a opção de deletar. Então, a gente tem o D de Delete. E a gente tem o Retrieve, né, que é o R do CRUD, nesse método de listar que nós fizemos nas aulas anteriores. Tudo bem? Maravilha. Ah, o null. Como é que a gente muda isso? Lembra onde isso foi feito? Ó, no meu formulário Activity, eu deixei aquele métodozinho de toast ainda, tá vendo? E aí ele está mostrando null aqui, porque o aluno selecionado veio nulo. Certo? Então eu vou apagar essa linha aqui, porque não faz mais sentido, porque eu já testei o que eu queria testar com ela. Pronto. Tá bom? Então tá. Eu gostaria de adicionar então nessa aula o seguinte comportamento. A gente viu que nós criamos intents para ir para um formulário nosso. Só que o que acontece? As telas do Android também são formulários, também são activities. E a gente também pode chamar uma tela do Android. Tá? Como que a gente faria isso? Então, vamos implementar o seguinte, ó. O que vocês acham da gente tentar fazer o seguinte aqui? Ao clicar em Lucas, eu tenho esse botãozinho telefonar. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou vir aqui nesse meu menu telefonar. Lembra onde a gente fez a inserção do menu telefonar? Aqui dentro. Eu vou adicionar o menu telefonar. Então eu vou instanciar uma variável local. Vou chamar de menu telefonar. Ok? Esse menu telefonar, eu vou dar uma ação para ele também. Menu telefonar ponto set on menu item click listener, né? Onde a gente vai dar um new on menu item click listener, tá? Então está aqui dentro da nossa implementação. Como que a gente vai... Faltou um ponto e vírgula aqui. Como que a gente vai para uma outra tela dentro do Android? Vocês se lembram? A gente dá um new indent. E olha só que interessante. Para qual intent a gente quer ir? A gente quer ir para uma intent do Android. Ela já existe. Entendeu? Essa intent do Android, para onde a gente quer ir, elas chamam de intents implícitas. Como que a gente sabe, então, para onde a gente vai? A gente tem dentro da classe intent, a gente tem action, a gente tem uma constante aqui, ó, action, phone call, action call, entendeu? Então, a gente, quando terminar, a gente começa, tá? Então, exatamente.
Então, eu estou chamando uma intenção que é ir para a tela de descagem. Então, eu vou extrair uma variável local aqui para ele também. Vou chamar de ir para tela de descagem. Só que agora eu tenho uma particularidade. Eu não tenho que passar um... Faz sentido eu simplesmente chamar a tela de descagem sem passar o telefone? Não faz muito sentido, né? Já tem que cair discando, inclusive. Entendeu? Ele já tem que cair discando. Por quê? Porque eu estou chamando a action call. A action call já cai discando. Entendeu? Como que eu passo o parâmetro de uma tela para outra? Put extra. Só que o put extra é quando eu quero passar alguma coisa que, vamos chamar assim, não é obrigatório. Nós estamos criando esse comportamento. Quando é obrigatório, eu tenho um método específico que eu coloco na intent, que é então, na intent, ir para a tela de descagem, ponto, set, data. Certo? Como é que eu passo esse set data? Esse set data, ele tem um formato especial, tá? E aí eu gostaria de explicar para vocês como que a gente acha um pouco de documentação. Peraí que deixa eu conectar de novo aqui na nossa rede aqui. Como que a gente acha a documentação do Android, né? Então, por exemplo, ó, eu vou fazer uma busca aqui. Android intent call. Eu vou cair, sei lá, cair num Stack Overflow aqui explicando como é que a gente faz isso. Só que na realidade eu gostaria de achar aqui a documentação oficial. Aqui, ó. Dentro da página oficial do Android, a gente tem a Build and Intent. Activity Intent Implicit. Ó, na documentação oficial, essas intenções implícitas eles chamam de intents comuns, né? Então a gente tem aqui, ó, todas que a gente pode ir. Então lembra, o Marcos, que você perguntou se tem como mandar um SMS? Tem como mandar um SMS. Cadê o message aqui? Tem como a gente localizar sozinho também? Tem também. Aqui, ó, text messaging, tá vendo? Então a gente poderia mandar um SMS por aqui. Mandando para essa action aqui. Action send to. Ou send multiple e tudo mais. Só que o que acontece? Eu quero chamar phone call. Eu tenho aqui phone. Então, o que eu vou fazer? Action call. Certo? Essa aqui que a gente está implementando. O que eu tenho que passar? Olha só o que ele fala aqui que eu tenho que passar no data. Tel, phone. Então, olha só, ele está dando um exemplozinho aqui de como é que eu faço isso. Tá? Eu preciso passar num formato específico. Eu preciso passar num formato de URI. O que é uma URI? Exato. Dentro do setData, que são dados obrigatórios que eu tenho que passar, eu vou chamar aqui então URI.parse e vou passar aqui
tel, dois pontos, mais aluno.get telefone, ponto e vírgula. Então veja que na documentação oficial, ó, ele está explicando para mim. Ok, falta a gente dar o Start Activity. Vamos dar o Start Activity. Só que e passa a minha intent. Ok? Ok. Vamos testar? Vamos lá. Rapidinho, só testar aqui. Botão direito, Run as Android Application. Então, seguro longo, dou um clique no telefonar. Opa, teve um pau aqui. Deixa eu ver aqui no Logcat. Uma coisa que faltou é que a gente tem a questão da permissão, né? Então, nós precisamos fazer com que esse aplicativo tenha a permissão de poder usar a discagem. Deixa eu lembrar aqui. Aqui, ó. Aqui dentro da documentação, ele também fala que a gente precisa adicionar essa permissãozinha aqui dentro, ó. Call phone. Aonde a gente adiciona essa permissão? Não. A gente adiciona ela aqui, ó. Dentro do nosso manifest, a gente fala aqui, ó, que a gente vai utilizar a phone call. Se tudo der certo, espero que agora a gente consiga executar. Então vamos tentar de novo. Então, botão direito, Run as Android Application. Vamos segurar, telefonar. Opa! Exatamente, vou cancelar. Ou se eu voltar, né, eu volto para a tela anterior. Certo? Então, uma coisa interessante que a gente adicionou também nessa aula é quando eu tenho então as intents, né, comuns do Android. Como é que eu faço para chamar uma intent comum do Android? Eu tenho uma constante aqui dentro da classe intent, que são todas as actions que eu posso executar. E eu faço do jeitinho que eu fiz as outras. Eu dou o Start Activity passando a minha intent. A única diferença é que para passar os dados para essas intents, eu sou obrigado a usar o setData, porque é um dado obrigatório da minha intent, entendeu? Tá. Então vimos também aonde eu acesso a documentação para saber quais intents padrão eu tenho, vamos chamar ou padrões nós temos, tá? E aí vocês podem explorar aqui. Eu quero alarm clock. Olha, eu posso, sei lá, eu posso setar eu posso criar um timer. Eu posso ir para a tela mostrando todos os alarmes. Eu posso verificar se o alarme existe. Eu posso ir para o calendário. Eu posso adicionar um item no calendário. Eu posso, enfim, executar as intents do Android. Tá bom? Estou ficando sem bateria aqui. Vou então finalizar a gravação aqui. Então, beleza, obrigado.